Olá, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia 6 de janeiro de 2017. Hoje, para muita gente, é conhecido como Dia de Reis. Ok, minha gente? E o tema que nós vamos falar hoje é um tema importantíssimo para todos os corretores de imóveis brasileiros. Qual é o nosso tema de hoje? Como captar imóveis com qualidade. E nós vamos tecer esse tipo de comentário que normalmente são imóveis usados. E esse comentário que eu gostaria de tecer com todos vocês, bater esse papo com vocês, é um comentário meu pessoal. Eu já tenho 37 anos de mercado imobiliário, sempre atuando nesse mercado, né? E hoje eu estou aqui acompanhado da nossa diretora tesoureira, a Isaura Aparecida dos Santos. Nós muito carinhosamente a chamamos de Isa. A Isaura também tem lá seus 37 anos de mercado imobiliário. Isa, bom dia, muito obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce e Esclarece de 2017. Bom dia, Gilberto, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. E já se passaram 37 anos de profissão mesmo. Graças a Deus, é uma profissão assim bem relevante e eu adoro ser corretora de imóveis. Nós já estamos com uma pergunta mesmo? Edivaine Moribashi. Tem um apartamento em Caldas Nova. Usamos para passar alguns dias por mês ou alugar. A administração me informou que só posso receber em meu apartamento até o limite de 10 pessoas, incluindo minha família. Esta imposição está de acordo com o Código Civil em esta colocação. Isso é uma regra do condomínio. É o condomínio que impõe. Por exemplo, eu moro em Santos. Numa kitnet, a pessoa não pode levar 10 pessoas. Tem um número correto. Normalmente, vamos dizer, o pai, a mãe, um filho, 2 filhos, não é? Por quê? Porque isso também aumenta demasiadamente no condomínio, porque gasta mais água, usa mais elevador, enfim. Então, é uma regra do condomínio. Se é uma regra do condomínio, tem que ser cumprido, não é isso, Isa? Isso, tem que ser obedecida. É bem dito por você, Gilberto, é uma regra condominial. Porque é o que você diz, encarece muito o condomínio e isso não é bom para o síndico, né? Que ele vai ser penalizado pelo resto dos condôminos. Mas, infelizmente, nós esperamos que a sua família não tenha 10 pessoas, né? E que você possa usufruir, assim, com muita alegria, Caldas Novas. É isso aí. Depois tem também a questão de segurança, né? Por exemplo, nós estamos numa laje, num determinado pedaço da laje, suporta tantos de peso. Se todos colocarmos 10, 20 pessoas, qual é o peso que vai aumentar nesse empreendimento? Tem tudo isso. Toda essa questão, ok, gente? Então vamos continuar aqui, ó. Fazer um comparativo aqui, minha gente, um comparativo bem oriental. Que eu vou fazer aqui esta colocação para que possamos entender o nosso bate-papo. Que tipo de mercadoria normalmente encontramos em uma quitanda? Hoje, você encontra frutas selecionadas e hoje... Legumes. Legumes, com certeza. Verduras. Sim, verduras. E também, hoje você encontra também refrigerantes, sucos. Hoje está um pouco mais estendida a rede do quitandeiro, né? Que ele pode ter um pouco mais nesta boa quitanda. Aí vem a colocação para a gente entrar no nosso bate-papo. Ele coloca qualquer mercadoria no balcão dele, ou ele seleciona com carinho, de acordo com a freguesia que ele tem. O que quer dizer com isso? Dependendo do local onde ele está estabelecido, ele tem que colocar o produto certo para a freguesia certa. Sim. Se ele está num lugar popular, não adianta ele levar mercadoria cara. Não é isso, Isa? Com certeza, é isso mesmo. Porque vai encalhar. Nossa, vai, coitado, vai sim. E o prejuízo vai ser muito grande. É de acordo com a classe aonde está localizada a quitanda. É isso mesmo. E agora, vamos entrar na nossa área. Corretor de imóvel. Qual é a mercadoria do corretor de imóvel, Isa? Nós somos corretores, vamos lá, vamos... Bom, nós temos vários tipos de imóveis, né? Nós temos apartamentos, 1, 2,
3, 4 dormitórios, N suítes, Coberturas. coberturas, temos salas comerciais. Nós temos um Loja leque em muito, shopping. muito bem, um leque muito grande leque para é a nossa grande. categoria, com certeza. Aí vem a nossa colocação. Aí, você, colega corretor, você, dono de uma empresa imobiliária, você deixa o seu corretor colocar qualquer mercadoria no seu balcão de negócio, na sua empresa? Ou você, corretor autônomo, você coloca qualquer mercadoria? Nós temos corretor de imóveis que ele, né, seleciona, ele sabe trabalhar, então ele faz que nem o quitandeiro. Certamente esse profissional é aquele profissional que vai atuar no mercado por 10, 20, 30, 40, 50 anos, do tempo que ele precisar. Talvez esse vai ser um profissional, um verdadeiro profissional da área imobiliária. Ele tem um propósito para ser corretor de imóveis, que é diferente, viu, Isa? Vou fazer um comparativo agora aqui, olha. É diferente daquele corretor que ele sai no mercado querendo saber quem está vendendo ou alugando para ele poder fazer a captação, bater um papo rápido com o proprietário, né? E colocar aquela mercadoria em carteira para cumprir a meta dele. Então, o que eu quero dizer com isso? Isto é trabalhar no escuro. E é o que acontece em boa parte dos corretores de imóveis. É por isso que o mercado está ruim, não está lá bom, mas a gente podia dar uma melhorada. Entre 20% e 30% se fizéssemos um trabalho correto no mercado imobiliário. Nós não podemos trabalhar errado. Já está difícil, trabalhar errado fica mais difícil ainda, não é? Com então, certeza. você leva, vamos dizer, qualquer produto, e aí? Se ninguém vai chegar para levar esse produto, então você está enchendo, vamos dizer, a sua carteira de quê? Do monte de lixo? Né? Tá errado. Então, é nessa questão que nós vamos bater forte hoje. E é esse tipo de corretor que ele acaba passando por dificuldade, viu, Isa? E ele leva clientes num imóvel assim que ele captou, que está deteriorado, que tem proprietários que não estão nem aí, porque não querem gastar dinheiro, e com ele não querendo gastar dinheiro, eles não conseguem alugar. E o corretor, coitado, realmente não consegue atingir a sua meta. O que nós precisamos fazer é mudar o nosso hábito para que possamos melhorar o nosso mercado de alienação de imóveis. Quando eu falo mercado de alienação de imóveis, é porque o corretor de imóveis ele presta serviço para alienar ou alugar. Não é? Às vezes até para fazer, vamos dizer, permutas, que é mais difícil. Né? Nós não vendemos nada. Isso o presidente Viana cansa de falar. Quem vende é o proprietário. O corretor presta serviço de alienação. Ok, gente? E por quê? Olha, nós precisamos mudar de hábito. Nós estamos no século XXI mesmo. Nós não podemos trabalhar como no século XX, mas de maneira alguma. Nós temos que mudar esse nosso hábito. Então, a produtividade, ela vem em função do trabalho do corretor de imóveis. Então, fazer uma boa captação. Quando a gente fala em captação, normalmente a grande parte desse trabalho são imóveis usados, né? Então, fazer a captação de imóveis usados é a maioria. Não é isso, Isa? É mais imóvel usado, né? Porque novo já tem o preço, né? Com certeza. O consultor faz, ele entrega para a imobiliária, não tem captação, não é? Não é verdade? Não tem captação. Não tem captação, porque a imobiliária é contratada para prestar aquele serviço. Não é verdade? A alienação, vamos dizer, para o proprietário, a venda do imóvel dele começa aonde? Uma boa captação. Se você não fizer uma boa captação, minha gente, mas nem Jesus Cristo vai vender. Então, quando a gente fala nisso, né, começa numa captação muito bem feita, discutida, uma captação autorizada ou uma captação com exclusividade. Isso é um trabalho que o corretor precisa fazer. E uma coisa, a exclusividade, ela só tem vantagem quando você está fazendo uma boa captação. Você está conseguindo conversar com esse proprietário, né? E você está fazendo com que ele entenda a sua colocação de como está o mercado imobiliário naquela região. Se você conseguir fazer essa captação, você tem que brigar por essa exclusividade. Temos que brigar mesmo. Ao contrário de muitos colegas corretores, Isa, que eles fazem uma avaliação lá em cima para pegar a exclusividade. Está estragando o mercado imobiliário e queimando a mercadoria. E isso acontece regularmente,
porque o corretor trabalha em uma imobiliária. Para ele conseguir a exclusividade do proprietário, o seu imóvel é maravilhoso, então ele joga o preço lá em cima. E a gente sabe que aquele imóvel não vale aquele preço. Então aí existe o conflito entre os próprios corretores. Isto é queimar o mercado imobiliário. Isso é queimar. E o corretor que reclama, ele tem toda a razão, está errado. Tem aquele colega que diz assim, ninguém assina autorização, quanto mais a exclusividade. É o famoso captador de meia hora para cumprir metas. Eu faço essa questão. A autorização é uma condição sine qua non. É lei. A lei não se discute. A lei se cumpre. Está na lei 6.530, a autorização. Então, se você faz uma captação verbal, você está correndo um risco, né, de se dar mal lá na frente. Ou você está fazendo com que a imobiliária do qual você presta serviço está correndo um risco. E o dono da imobiliária precisa se atentar para isso, né? Precisa fazer com que os corretores tragam os imóveis captados com a devida autorização em cumprimento da Lei 6.530. Não é isso, Isa? É isso mesmo. Nós temos, e não é difícil, porque se você fizer um bom trabalho perante ao vendedor, ele vai sentir aquela confiança em você, e ele vai pensar, e ele vai assim, puxa, é bom ter um corretor me auxiliando mesmo. E isso dá certo. E todo esse nosso bate-papo, Isa, é em função de que vai chegar lá no final autorização e exclusividade. Sim. Não é? Nós não somos captador de meia hora. Não é verdade? somos. Então, seguindo aqui, olha, o captador de meia hora, ele não muda o hábito, ele permanece com aquela ideia, Isa, de quantidade de imóvel que interessa. Então, esse é o tipo de trabalho que queima o nome do corretor, da imobiliária, e queima a nossa classe como um todo. Por quê? Porque o cliente, ele vai se sentir como? Né? A pessoa, vamos dizer, não discutiu nada com ele. Né? Então, isso está errado. E a quantidade de imóveis, nós estamos no século XXI, a qualidade, ela supera a quantidade, minha gente. Verdade. A quantidade, ela é difícil de administrar. É por isso que boa parte da carteira nas imobiliárias, ela está podre. Eu chamo de podre porque nós estamos falando em quitanda, fruta, desatualizada, que é o jargão que nós usamos no mercado imobiliário. E como tem mercadoria desatualizada? Por isso nós temos que estar sempre assim, atentos, estar ligando para saber se aquele imóvel continua à venda, saber o preço do imóvel, se o proprietário alterou alguma coisa. Isso é importante para o corretor de imóveis. E uma boa captação é fundamental para nós, corretores de imóveis. Porque posso contar um caso, Gilberto? Claro. Nós temos um corretor conosco há uns 10 anos lá no escritório, e ele fez uma captação de um imóvel, um bom imóvel, há cerca de 8 anos atrás. Acreditem se quiser. Eu falava assim, não, esse imóvel, 8 anos, não, vamos tirar esse imóvel da nossa carteira. E ele persistia, não, dona Isa, deixa esse imóvel, nós vamos vendê-lo. Olha, e em outubro nós conseguimos vender esse imóvel. Há 8 anos atrás, o proprietário, ele exigia praticamente R$ 1.800.000 era o valor do imóvel. Com toda essa inflação, com todo esse mercado que nós atravessamos nesses anos todos, e o proprietário abaixou para R$ 1,5 milhão esse imóvel. E nós conseguimos efetuar essa venda agora em outubro de 2016. Então, foi assim, quer dizer, foi uma vitória, né? Nós deixamos esse imóvel dentro de uma estufa, porque, para mim, eu, sinceramente, não acreditava mais nessa venda. E ele amadureceu, e nós conseguimos efetuar essa venda. Então, a gente não pode esmorecer mesmo, a gente tem que acreditar na nossa capacidade, na nossa determinação, naquele convencimento ao proprietário do que é melhor para ele, e ele acreditar em nós, corretores de imóveis. Muito bem, nós temos aqui mais uma perguntinha aqui da Carmine Ferrari.
Ela diz aqui, bom dia. Em muitos casos, é para cumprir metas para a imobiliária. Como faço, nesse caso, para cumprir meta e manter a qualidade? Então, vamos ver o seguinte. Carmine, se a imobiliária ela exige um cumprimento de uma meta, eu vou fazer uma pergunta para lhe responder a sua colocação aqui. Se eu, por exemplo, entro lá na sua imobiliária, a exigência é no mínimo 5 captações por mês. Mas vamos lá que eu faça 2 bem captado e ou vende as 2 ou vende uma todos os meses. Eu duvido que esse proprietário da imobiliária vai me mandar embora. Duvido você me mandar embora. Você vai me mandar embora? Se todo mês eu trago a mercadoria que é vendida, você vai me mandar embora? Então, essa meta é uma questão furada. Eu acredito que teria que diminuir, né? Vamos dizer, a carteira para não ter aquelas mercadorias podres, como eu chamo, desatualizada, né? Para que cada um possa estar mantendo vamos dizer, essa mercadoria sempre atualizada. Porque o corretor não vai ficar toda hora ligando para os proprietários. Se ele tiver 200 imóveis em carteira, como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai atualizar? Vai nada, não vai não. Tem uns que ele vai até esquecer, tem uns que ele já sabe que ele captou que é caro, que não vale, que a mercadoria é ruim. Ele nem liga mais para o proprietário. Se um dia ele voltar lá, o proprietário vai falar, pois não, nem vai lembrar dele. Não é verdade? É verdade, pior que é verdade. A qualidade, então vamos respondendo aqui, olha, mudar de hábito. O proprietário, ele espera, veja bem, na hora da visita, ele espera muito quando ele chama o corretor. Então nós não podemos ser aquele corretor captador de meia hora. Em primeiro lugar, captação tem que ser feita por corretor de imóveis. Empresa imobiliária aqui, olha, eu preciso procurar captador só para buscar endereço. Está errado isso aí. Está errado. Isso aí é querer só quantidade. A quantidade, ela nunca vai superar a qualidade. Mas nunca, né? Nunca. É o momento, então. Quando eu vou fazer a visita, é o momento de eu vender os meus serviços. Porque é o que ele espera. Então, portanto, nós temos que fazer a captação com qualidade, orientando o proprietário, né? Para a gente não queimar a mercadoria dele, também nem queimar o nosso comprador. Porque tem mercadoria que você vai levar o comprador, pelo amor de Deus, o comprador, ele não fala, mas ele te xinga mentalmente, te manda para aquele lugar. Para me trazer, eu para ver esse tipo de imóvel, ele não fala nada por educação. Então, a gente não pode fazer isso. Então, é orientar o quê? O nosso vendedor. Quantidade de placa. É um absurdo. Tem imóveis que você tem... A pessoa liga na sua imobiliária, eu tenho um imóvel para... Você pode trabalhar meu imóvel para alocar ou vender? Ah, sim, senhor. Onde que é o seu imóvel? Nós pegamos o endereço, marcamos com ele, vamos até lá. Quando nós chegamos lá, tem meia dúzia já de placas. Isso, eu, sinceramente, não trabalho com esse tipo de proprietário, porque eu acho, assim, um mal desnecessário. Porque a gente denigra, assim, com a nossa imagem... É um abusivo que eles fazem sobre corretor de imóveis. Excesso de placa, eu digo sempre assim. O comprador, as pessoas, a população passa. 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Tem lá 10 placas no imóvel. O que a pessoa que está vendo pensa? Ou esse imóvel está caro, esse imóvel tem um problema. Tem 10 imobiliários, ninguém consegue vender. Muito bem. Então, nós estamos queimando a mercadoria. Outra coisa também, valor errado do imóvel. O proprietário está pedindo um valor muito caro no imóvel. Então, ele está pedindo. Isso não é problema do corretor. O corretor tem que saber conversar com esse vendedor. Então, o valor alto que ele pede só vai servir para vender, sabe quem? O vizinho. Outra coisa, nunca dizer ao nosso comprador, vamos ver e você faz uma proposta. Se você se falar isso, você já está admitindo que este imóvel está fora de preço. Você já está admitindo. Não é bom. Seguindo aqui no nosso slide, olha. Não se coloque imóvel de proprietário verde. Nós estamos falando em quitanda, não é? Vamos falar em fruta verde. Não se coloca imóvel de proprietário verde no balcão de negócio da imobiliária. Vai encalhar, vai apodrecer, né? Então é melhor fazer o quê? Colocar na estufa.
Colocar na estufa não é, né, colocar na carteira e abandonar ele, não. Estufa é você estar sempre em contato com esse proprietário. Como é que vai, seu fulano, para ele nunca esquecer de você? Né? Já vendeu ou não vendeu? Você tem que estar... Por quê? Quando você, né, ele chegar no preço que você acredita que vai vender esta mercadoria, já está começando a amadurecer, é o momento que você vai ter que tirar da estufa e jogar na prateleira. Foi o que ok? aconteceu com o imóvel que eu contei a história, verídica. É exatamente o que ela disse. Nós sempre conversávamos com o vendedor para ver se tinha baixado o preço ou não, e foi indo até que deu certo. Quando a gente faz isso, conversando com o nosso proprietário, o vendedor, nós vamos saber se ele é um especulador ou não. Ok? Porque normalmente o especulador ele diz assim, né? Eu não tenho pressa de vender. A alienação de mal fala para esse vendedor o seguinte, ó, a venda não é uma questão de pressa, é uma questão de preço. Isso, Então não adianta ser, eu não tenho pressa, então você não quer vender. Então não coloca a venda. Porque o senhor vai estar desgastando o seu próprio imóvel, você está desvalorizando o seu próprio imóvel. Ok? Então o seu imóvel pode ser muito bom. Mas a pessoa poderia até comprar, mas ele já ouviu 2, 3, 4 corretores falando em cima, fala assim, então ele acaba nem querendo ver, está queimando. E às vezes é vamos dizer, um comprador certo para aquele imóvel, Sim. mas ele já nem quer ver, ele desgastou. Entendeu? Então é esse tipo de conversa que a gente tem que fazer com o nosso proprietário. Captação com qualidade, saber selecionar o proprietário da mercadoria para incidir no balcão de negócio. Nós precisamos prestar o nosso serviço certo, correto, como verdadeiro profissional para a pessoa certa. Nós não podemos prestar o nosso serviço certo para a pessoa errada. O que quer dizer isso? Não se coloque imóvel de proprietário verde no balcão de negócio sem antes saber dos motivos. Estou pensando em vender meu imóvel ou alugar. Olha, dona Isa, por quais razões o senhor está pensando em vender ou alugar? Aí nós vamos descobrir se ele está verde, se ele está maduro, se ele vai vender, nunca vai vender. Qual é a ideia desse cara? O que ele quer? Então ele está pensando. Só que o que ele está pensando pode não existir no mercado imobiliário. Com certeza. É uma ilusão. E o corretor não pode se iludir justamente com esse proprietário. Não O corretor pode. tem que faturar, não tem? Quantos imóveis, assim, excelentes, mas a localização péssima? Você perguntando, você vai começar a discernir. Você vai começar a saber o que você vai fazer com esse proprietário. Vai aguardar, vai pôr ele na estufa, não vai? Tudo isso é o trabalho que nós vamos fazer. Condição sine qua non. Precisa vender ou precisa alugar? É uma fruta, nós estamos falando em quitanda, é uma fruta madura. Mesmo assim, precisamos fazer o nosso trabalho certo. Antes de colher esta fruta e colocar no nosso balcão de negócio. Fazer o nosso trabalho, aquele diálogo todo que nós precisamos ter. Não podemos ser o corretor de meia hora, Isa. Não podemos. De jeito nenhum. Imagina. O corretor de meia hora é aquele que entra por uma porta, sai pela outra, tira umas fotos, nunca mais volta. Com certeza. Né? Às vezes ele se ilude, coloca uma placa, ele faz a imobiliária anunciar, né? Leva cliente e fica perdendo tempo, né? E quando ele chega, vamos dizer, encontra um cliente que queira fazer uma proposta, faz uma proposta, o proprietário acaba não aceitando também. É verdade. Aí, às vezes, ele não checou absolutamente nada. Aí esse imóvel não pode financiar, esse imóvel não pode ser vendido, então ele perdeu o tempo dele. Fazer captação em meia hora é esse problema. Então vamos ver agora esse que precisa vender. Vamos fazer a pergunta. Por que está vendendo ou por que está alugando? Então, olha, eu estou vendendo porque eu comprei um outro. Esse vai precisar vender. E quando o outro vai ficar pronto? Porque é lá na entrega que ele vai ter que pagar, não é? Sim. Então você vai saber se você vai ter que esperar 1 ano, 6 meses, 3 meses. O grau de pressa, de necessidade. Várias situações, né? São várias situações, não é, Isa? Alugar é a mesma coisa, tá certo? Nunca pergunte para o proprietário quanto ele está pedindo. Se você perguntar, você não vai conseguir mais quebrar essa barreira do preço. Diga que você vai fazer uma avaliação para discutir valores. Lembre-se, minha gente, que no preço do proprietário está embutido valor sentimental. Quanto mais tempo ele está no imóvel,
Não é? E se ele reformou, maior é o percentual é maior, né, Isa? Nossa Senhora. Fala a verdade. Ele tem um amor tão grande por aquele imóvel que ele vai pensar 10.000 vezes se realmente ele vai querer vendê-lo. Mas devido a essas situações todas que você já expôs, se ele já tem um outro imóvel em mente, ou ele quer ajudar um filho, né? E ele vai ter a necessidade de estar vendendo esse imóvel. Então ele não vai relutar, ele vai dar credibilidade para este corretor de imóveis que está fazendo um trabalho perfeito, verificando todas as condições que esse imóvel tem, se pode ir por um financiamento, ou se vai utilizar um fundo de garantia, né? E tudo isso, nós temos, como corretores de imóveis, nós temos que ter muita precaução em passar as informações. Vamos verificar a escritura, anota o número da matrícula, que é importantíssimo. Não se esqueça de ver se o IPTU está pago, se está quitado, se o condomínio está em dia. Sim. Olha, se tem pendência, né? Se tem pendência no nome dos proprietários, tem alguma dívida acionada na justiça, sim, problema de imposto de renda, ação trabalhista, tudo isso é trabalho do corretor de imóveis na hora de fazer a captação, não é depois, é na hora, para você discernir, vai levar ou não esta mercadoria, está verde ou está madura, vou colocar na estufa ou não, tudo isso é o trabalho do corretor de imóveis, ok? Dependendo do tipo da mercadoria, vamos entrar no que a Isa falou, né? Você vai saber se este imóvel, né, ele tem uma tendência muito forte que a pessoa que for adquirir este bem, ele vai ter que usar financiamento, usar fundo de garantia. Então você já tem que conversar isso com o teu proprietário, preparar ele, porque não adianta depois, você não conversa, chega lá com financiamento, eu não aceito financiamento, e aí? Perdeu tempo? E tem muitos que não aceitam. Eu não vejo essa... Ele é um dinheiro tão certo também. Eu não entendo isso, porque vários proprietários relutam em aceitar que a pessoa que tem a condição de obter o financiamento está com o nome sem restrição alguma, ele não aceita. Vocês sabem que para a convenção proprietária é assim, olha, na hora de vender, vender à vista, o preço é um. Vender com financiamento com fundo de garantia, o preço é outro. Por quê? Porque você abre o leque de opção de compradores quando aceita fundo de garantia e financiamento. Você tem mais comprador. À vista você tem menos comprador. É verdade. Tá certo? E o preço tem que cair. E seguindo o nosso slide aqui, olha, no caso acima, o corretor tem a obrigação de saber enquadrar o cliente, se ele pode usar fundo de garantia, se de fato ele pode financiar, se ele já esteve no banco. Ele tem que saber enquadrar esse cliente antes de tirar a proposta, mesmo. O corretor tem a mania de dizer assim, vamos fazer a proposta? Proposta é a consequência de um trabalho bem feito. Você não precisa nem perguntar para o cliente, ele vai te dizer, e agora, gostei do imóvel, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer se chama proposta. Ele vai te convidar para ter a proposta, ok? Antes de mostrar o imóvel para o seu cliente, nunca se esqueça de fazer a ficha de visita. Sempre antes, nunca depois, Isa. Importante. Depois já era, né? Você não sabe quem é a pessoa que você está levando no imóvel, às vezes você está sozinha, né? É importantíssimo. Depois, nós temos que fazer. Não faz a ficha de visita, depois reclama. Que acontece o inevitável. Tomei um chapéu, o famoso chapéu, né? Nós temos aqui uma colocação aqui da Francisco Veiga. Eu não coloco minhas placas quando tem mais de uma placa. Prefiro fazer parceria com quem já está com imóvel. Bagé, Rio Grande do Sul. Esse corretor está certinho. Olha, e o pessoal do Rio Grande do Sul costuma trabalhar com exclusividade, salvo engano, hein? Você me confirma aí, Francisco. Você está correto. Mas aqui em São Paulo, boa parte é captação verbal. Então, se a captação é verbal, eu tenho a autorização, eu posso falar com este colega para ele tirar a placa dele, que eu vou colocar a minha, porque eu tenho autorização do proprietário, ele não tem. E se ele quiser teimar comigo, eu posso denunciar ele no meu conselho, porque ele vai sofrer uma sanção porque ele está descumprindo a lei, não é verdade, Isa? Com certeza. Então, colocar ele na linha, porque ele está estragando o mercado. E parabéns, viu, seu Francisco? Nós também não colocamos placa quando tem N placas no imóvel. Exatamente. Vamos seguindo aqui então, Isa. Olha lá, se você estiver pensando o seguinte, olha, Gilberto, dona Isaura, se fizer muitas perguntas para o proprietário, para o comprador, sabe, eles acham que a gente é muito chato. Aí eu posso nós vamos responder o seguinte, é óbvio que não.
Você está demonstrando para esta pessoa que você Tô entendendo. está interessado em prestar Dar um bom serviço para ele. Ok? Não é? Você está demonstrando interesse. É verdade. Você não é aquele corretor que faz a captação em meia hora, minha gente. Aí exija a autorização, conversou, trocou aquela ideia, bateu um bom papo, já sabe de tudo, você já sabe o momento certo. Tem que ter autorização. Se tiver propício, você pede a exclusividade, como já falei. Né? Diga que você trabalha com parceria. Não, não adianta ficar entregando para 10 corretores. Se entregou para você, sob a sua responsabilidade, vai estar entregue ao mercado imobiliário porque você faz parceria. Né? É tudo isso que o cliente quer ouvir. E suas perguntas, suas respostas que o proprietário espera, não é, para assinar um documento chamado autorização ou exclusividade. Exclusividade de venda. É isso Certo? mesmo. Não é? E seguindo aqui, ó. Ele disse que não assina nada. Quem não assina nada, ele não quer está vender. afim de vender nada. Esse cara é certeza. um problema. É. Alguma coisa você não captou quando você começou a perguntar para ele para saber que tipo de vendedor era ele. Não é? Com certeza. Então esse é o especulador, não vai vender nunca. Tá certo? Ele quer brincar de vender. Né? Com aquele sonho dele. Né? E fazer o corretor perder o tempo, que é tão precioso para todos nós. Não pode, gente. Seguindo aqui, olha. Não deixa barato. Aqui em São Paulo, hein? Não deixa barato, colega. Peça ajuda ao presidente do Cresce. Passa um e-mail, presidência@crescesp.gov.br para o presidente José Augusto Viana Neto. Ah, você manda o nome do proprietário e o e-mail do proprietário. Porque o Viana vai mandar um e-mail para esse proprietário dizendo que você está certo, que é para esse proprietário tomar cuidado se ele não assinar nada, porque aqueles colegas que trabalham sem a assinatura de autorização poderá até aprontar com o imóvel dele. Com Então, certeza. então, o presidente do Cresce pode lhe ajudar. O Cresce está aí para isso, para lhe ajudar também, ok? E seguindo aqui, ó, fazer a captação com qualidade pode levar 6 meses, 1 ano, 2 anos ou 3 anos. Se o proprietário estiver verde, põe a mercadoria na estufa, como a Isa já falou, que o dela durou quantos anos? 8 anos. 8 anos. Mas faturou, né? Faturamos. Muito bem. Então, quando a mercadoria está madura, bem colhida, não é? O freguês vem e leva. Com O certeza. cliente leva, não é? Se coloca no balcão, às vezes dá até briga. Captação com qualidade dá muito trabalho, pensa o corretor. Não vou conseguir cumprir a minha meta, dona Carmine. Esqueça a meta, Carmine. Pense em grana. Eu preciso captar para mim vender ou para alguém vender, para mim ter a minha participação de captação. Esquece a meta. Né? E agradeço a sua participação, Isa. Eu que agradeço, assim, Gilberto, essa oportunidade. E como nós estamos assim no início do ano, eu quero desejar a todos os corretores de imóveis um ano muito promissor e que Deus nos dê muita saúde e que a gente fature muito, muito dinheiro, porque se nós acreditarmos no nosso potencial, tenho certeza, nós vamos conseguir. Um beijo a todos e agradeço mais uma vez ao nosso presidente José Augusto Viana Neto, que, nossa, é um parceirão de todos nós corretores de imóveis. E a você também, viu, Gilberto? Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero desejar para vocês boas captações, para que possamos aumentar o nosso faturamento aqui no começo de 2017 em 20%, 30%, fazendo o trabalho certo para o nosso cliente certo. Ok, minha gente? Feliz 2017 a você e toda a sua família. Tchau.